Olá, pessoal. Vamos continuar com mais questões. Leia o texto. Os agrônomos e os técnicos em agronomia podem trabalhar no acompanhamento do cultivo e da colheita de safras, a fim de aumentar a produtividade por meio da seleção de sementes, do emprego de fertilizantes e do combate às pragas. O controle biológico de pragas é uma técnica que cresce com bastante eficiência dentro do meio agrícola, visando diminuir a necessidade de utilização de agrotóxicos, a fim de evitar a contaminação do solo, da água e dos próprios seres humanos. Um exemplo de controle biológico é a utilização de joaninhas, insetos predadores que se alimentam de pulgões e cochonilhas, pragas presentes em algumas culturas de hortaliças e árvores frutíferas. Então, lemos a questão uma vez para se inteirar do assunto. Agora vamos ler ela novamente, fazendo as devidas marcações. Os agrônomos e os técnicos, olha só, aqui nós temos os agrônomos e os técnicos. Podem trabalhar no acompanhamento do cultivo e da colheita de safras, a fim de, com o objetivo de, aumentar a produtividade. Tá. Por meio da seleção de sementes, do emprego de fertilizantes e do combate a pragas. Então, os agrônomos e os técnicos, eles trabalham nesse acompanhamento do cultivo, da colheita e das safras, com o objetivo, de aumentar a produtividade. Essa produtividade é aumentada através da seleção de sementes, do emprego de fertilizante e do combate a pragas. Tá vendo? Ponto ali. Encerra aqui esse raciocínio. Vamos ver o próximo raciocínio dele. Já vi que temos outra informação. O controle biológico. Controle biológico de pragas é uma técnica que cresce com bastante eficiência. É uma técnica eficiente. Legal. Dentro do meio agrícola. Sim. Visando o quê? Diminuir a necessidade de utilização de agrotóxicos. Legal. A fim de, com o objetivo de evitar a contaminação do solo, da água e dos próprios seres humanos. Legal, legal. Um exemplo, olha só, ele vai explicar o que é o tal do controle biológico. Um exemplo de controle biológico é a utilização de joaninhas. Tá, um exemplo do controle biológico é a utilização de joaninhas. Certo, joaninhas. Insetos predadores que se alimentam de pulgões e cochonilhas. Olha só que essa frase aqui, ela está entre vírgulas. Isso daqui é chamado de aposto explicativo. Tá? Insetos predadores que se alimentam de pulgões e cochonilhas refere-se às joaninhas. Beleza, então ele está explicando aqui o que é a joaninha. Aí, pragas presentes em algumas culturas de hortaliças e árvores frutíferas. Tá? Essas pragas refere-se aos pulgões e as cochonilhas. Tá, então a gente já sabe por que eles utilizam essas joaninhas. Porque as joaninhas são predadores, insetos predadores, que se alimentam de pulgões e dessas cochonilhas. Cochonilhas, isso mesmo, cochonilhas. E esses pulgões e cochonilhas são pragas presentes em algumas culturas de hortaliças. Então, olha só o raciocínio. Então eu faço uma criação dessas joaninhas, eu insiro elas lá no meio agrícola. As joaninhas, que são insetos predadores, elas vão comer essas pragas, os pulgões e as cochonilhas. E com isso,
eu não vou precisar colocar agrotóxico, veneno na plantação. E isso vai ser bom para o solo e para a saúde do ser humano. É isso que o texto quer dizer. Então vamos ver as questões. A técnica de controle biológico, ele quer saber do controle biológico, tá? Da técnica descrita no texto consiste na. Vamos lá, tendo as informações, né, as inferências que nós acabamos de fazer, vamos responder as questões. Letra A. Introdução de insetos prejudiciais à agricultura. Ele está falando que a técnica do controle biológico é a introdução de insetos prejudiciais. Está errado. Não vou nem ler o resto, porque a gente viu que as joaninhas não são prejudiciais. Letra B. Aplicação de inseticidas. Não vou nem ler o resto. Chega, para. Que aplicação de inseticidas? A gente viu que não é aplicar inseticidas, é inserir as joaninhas lá no meio lá no sistema. Me fugiu a palavra correta. Letra C. Utilização de sementes. Utilização de sementes previamente selecionadas. Que legal. Isso daqui tá lá no texto, né? Mas olha só, não é do controle biológico isso. E no emprego de fertilizantes, a fim de expandir plantações de soja? Tem alguma parte do texto que fala sobre plantações de sojas? Então, olha, tá errado, tá? Olha só a pegadinha aqui, ele dá uma informação correta, tá lá no texto, mas não é isso que ele quer, tá? Então não é a questão C, não é a questão B e não é a questão A. Tá? Então a gente vai fazendo por eliminação. Questão D. A utilização de inimigos naturais específicos. Inimigos naturais. E não é qualquer inimigo natural, é um específico. Olha aqui a vírgula entre vírgulas de novo. Como predadores. Inimigo natural específico como predadores. Eu acho que ele está falando da joaninha, né? Da joaninha. A fim de combater os organismos causadores de danos às plantações. Gente, ele fez uma reescrita do exemplo do texto. Ele reescreveu o texto. Ele reescreveu o exemplo. Parece-me que a questão correta é a D. Deixa eu mudar aqui. A questão correta parece que é a D. No entanto, vamos dar uma olhada na E. Introdução de insetos parasitas. Está errado. A joaninha não é um inseto parasita. A fim de impedir que os seres causadores das pragas cheguem à fase reprodutiva. Não é essa aí. A questão correta é a D. Espero que tenha ajudado. Se ainda você está em dúvida, continue vendo as próximas questões. Tchau!